E aí? Bora prosseguir? Vamos continuar então? Vamos prosseguir falando das escalas. Dei uma visão geral de cada escala. E agora a gente começa a trabalhar aí efetivamente com essas escalas, com esse desenvolvimento de todo o processo de cuidado, ensino e aprendizado dentro delas e, claro, falando exclusivamente aí das particularidades de cada uma. E claro que é lógico que eu vou falar depois alguns detalhes importantes, mas escalas de trabalho, escala mensal. Ou seja, como é que é? Escala mensal é para o mês, isso, respondeu certinho. Se a gente fala de escala mensal, nós estamos falando em organizar o plantão para o mês. Em que sentido? É uma escala que vai distribuir os funcionários dentro de uma unidade, a escala mensal da UTI, a escala mensal da clínica médica, a escala mensal do centro cirúrgico, a escala mensal do pronto atendimento, durante todos os dias do mês. Durante todos os dias. Então, por exemplo, já tem lá a escala do pronto atendimento do mês de agosto. Sei lá, exemplo, já tem escala do mês de setembro, a escala mensal. De acordo com os turnos de trabalho, manhã, tarde e noite, ou de acordo com os plantões, diurno e noturno. Isso vai, a definição da escala, se é manhã, tarde, noite, madrugada, diurno, noturno, isso vai da organização do serviço. Isso vai da gestão administrativa do local. A escala mensal, ela também é chamada de escala de pessoal e, claro, também considerada escala de folga, porque vai estar registrado nessa escala os profissionais que estarão trabalhando nos dias durante aquele mês, os profissionais que vão estar de folgas, licenças, férias, durante aquele período. Lembra que eu falei, elas são interconectadas, elas são interligadas. Quando a gente fala aí que vai montar a escala mensal, normalmente quem monta, normalmente quem elabora é a enfermeira responsável, a enfermeira-chefe, o enfermeiro-chefe, que vai realizar esse processo de montagem da escala. Claro que ela pode ainda, olha só, eu estou colocando escala como um problema, sendo que na verdade ela não é um problema, escala é uma solução. Uma organização para a equipe, uma organização para a atividade, sendo que essa função de montar essa escala pode ser até delegada, pode ser até encaminhada para outra pessoa da equipe. Sei lá, eles podem pedir, por exemplo, é lógico que não agora, né, que você vai estar entrando agora, mas eles podem pedir para alguém da equipe montar. Pode pedir para um colega auxiliar na montagem. Não necessariamente que o enfermeiro é obrigado, você tem que montar, mas ele pode sim pedir um auxílio, pedir um apoio, isso não é proibido, isso não é errado. Mas o chefão lá, o enfermeiro, é que vai supervisionar essa escala. Ele vai estar de olho nela, verificando a montagem, fazendo as conferências, porque ele tem que garantir que exista um número de funcionários para as 24 horas, um número de funcionários, um número de técnicos, de enfermeiros assistenciais, para garantir a assistência de forma adequada, de forma satisfatória, nas 24 horas do dia, nas 24 horas do plantão. Ele tem que colocar o nome do funcionário e o seu cargo nessa escala, já tem que estar definido, então por isso que ele tem que supervisionar, por isso que ele tem que estar de olho. Então não é simplesmente, monta aí, tá de boa, tá certo, não é festa não. Mas ele tem que montar de uma forma racional, ele tem que acompanhar o processo. É necessário que use um código, e isso vai de acordo com cada instituição, pode ser M para manhã, T tarde, N noite, F de folga, só para saber exatamente quem vai estar em qual turno, ou coloca somente manhã e noite, M e N, ou diurno e noturno, D e N, para os plantões de 12 horas, que a equipe de enfermagem trabalha. Ressalta, vai estar presente, destacado, os períodos de trabalho de domingo e feriado, embora sejam colocados somente destaques, porque nossa área de enfermagem ela não leva em consideração esse período especificamente de domingo e feriado. No sentido de, não, é domingo hoje, não, é feriado, eu não vou trabalhar. Isso não existe, é plantões que são em sequência. Então eles devem ser identificados numa escalinha. Deve ter aí o número de folgas correspondentes ao mês, colocado até no rodapé da escala, o número de folgas presentes para cada funcionário em média, colocado bonitinho. E deve ser anotada o número de folgas que o funcionário esteja em débito ou esteja em crédito no mês anterior.
Então é colocado uma referência só para saber a situação de cada funcionário. Ah, e colocado do lado direito, lado esquerdo, pé da página, margem da página, isso vai da organização, isso vai da instituição. Pode ser que seja dessa forma onde você trabalha, pode ser que seja um formulário diferente. Isso é só um exemplo para constar que numa escala mensal, além de citar quem vai estar no plantão, além de falar quem vai estar atuando, vai estar trabalhando, é importante relatar se existe algum funcionário com um crédito, que ele tem ali direito a algumas folguinhas extras, ele tem um crédito com a unidade, ou aqueles que têm um débito, aqueles que estão devendo na característica de tempo. Então é importante ressaltar esses aspectos. É feita a anotação das folgas em relação ao que esteja devendo. Evite deixar acumular folgas excessivamente, tá? Para não deixar acumular demais, porque depois imagina. Você está trabalhando, aí você acumula lá 30 dias de folga. Você pode me dizer que o mês que vem eu não venho. Por quê? Ah, porque eu tenho 30 dias de folga. Sei lá, então é a possibilidade. Então evitar comprometer a equipe com esses excessos de folga. Por isso que é importante esse controle. Verificar a última folga no mês anterior para que não haja um período maior do que 7 dias sem folga. Então, ou seja, trabalhar 7 dias consecutivos. E claro, cuidar para que o funcionário volte das férias em dia útil. Que no caso da enfermagem, esse retorno pode ser em qualquer dia, tá? Pode ser aí de domingo a domingo, porque para nós, dia útil são as 24 horas do dia, são os nossos plantões. Então por isso que é colocado dessa forma. A escala deve ser consultada a anterior para saber exatamente em que período de trabalho o funcionário se encontra. Para nós da enfermagem é tranquilo, dia par, dia ímpar, 12 por 36, a gente vai falar delas depois. Checar se tem um equilíbrio de profissionais com o número de pessoas do plantão. Ah, a gente precisa de 5 funcionários no plantão. Tem 5 profissionais escalados para hoje? Tem 5 profissionais para as 12 primeiras e para as 12 segundas horas? Qual que é essa característica? Ah, não, eu preciso só de 2. Tem 2 escalados ou tem mais? Então a gente sempre verifica esse número e fazer com que haja uma distribuição equitativa de domingo, feriado, folga, quando for o caso, quando for a condição, quando for a necessidade. E aqui, ó, é um exemplo de escala. Um exemplo. Exemplo. Coloca lá o nome do funcionário, cargo desse funcionário, a função que ele exerce, o horário diurno, noturno, tá? Plantão diurno, plantão noturno, e aqui ó, vai marcando. Ou, melhor ainda se preferir, horário de trabalho, sei lá, 19 às 7, sim, não, diurno, noturno, e vai colocando. E vai marcando os dias que o funcionário vai estar no plantão. É uma escala feita justamente para o mês e o setor, para saber quem vai estar atuando, quem vai estar trabalhando. E aí compete a cada profissional, a cada enfermeiro, fazer essa organização de escala. Se vai seguir ordem alfabética no nome, se vai colocar primeiro todos do plantão noturno, para depois colocar todos do noturno, tá? Coloca todos os diurno para depois o noturno. Isso vai de cada profissional. Isso vai de cada um que estiver organizando essa escala. O importante é que no mês, nessa escala, eu sei exatamente quem é o meu funcionário que vai estar trabalhando. Ah, eu quero saber ali quem vai trabalhar no dia, sei lá, no dia 15. É só eu vir aqui no dia 15. Aí eu verifico. Ah, plantão. Pronto, eu já tenho o nome de quem está no plantão, basta eu observar. Ah, não, eu vou estar trabalhando no dia 16. Só que eu queria folgar meu dia 16. Eu vou ver com quem está no dia 15 ou no dia 17. Eu vou ver quem trabalhou antes para continuar e pegar o meu, e aí eu folgo nesse dia e trabalho outro. Ah, não, é porque se trabalha para mim num dia, aí a gente compensa, eu trabalho para você no dia que você quiser. Então essa possibilidade existe a partir dessa visualização mensal. O importante é, na escala mensal, ter o número de profissionais adequados para suprir a necessidade do plantão. Ter o número de profissionais satisfatórios para cumprir as definições daquele plantão para aquele dia de trabalho. Turma, a escala mensal é que te mostra aí se você vai trabalhar dia par ou ímpar, quais dias você trabalha, quais dias você tem de folga. Então, nada de faltar ao trabalho por bobagem.
Ah não, acordei porque a lua me... Que lua falou nada não? Você sabe o dia que você vai trabalhar, então não tem essa de ah não é que eu não sabia. Patologias acontecem, problemas surgem, mas agora, ah tô cansado, eu dormi mais um pouquinho, você sabe o plantão. Ah não é porque hoje tem jogo, você sabe o seu plantão. Então cumpra eticamente o seu trabalho. Não se esqueça, a escala existe, eu mostrei. Sabe exatamente quem está no plantão e quem não está. Se você falta sem justificativa, fica menos uma pessoa para o plantão. E isso desorganiza o trabalho, compromete a assistência, isso faz com que haja até mesmo uma sobrecarga para os seus colegas. Porque está previsto o seu plantão para aquele mês. Está previsto o seu trabalho, então não se ausente por motivos, vamos falar administrativamente falando, não se ausente por motivos fúteis, não se ausente por motivos torpes. Esteja consciente de que o seu trabalho é importante, a sua escala foi montada para o mês, então eles estão contando com o seu trabalho lá. Ausências clínicas e ausências médicas, isso não tem como a gente prever. Mas agora, se não é necessário, toma cuidado, seja ético, profissional acima de tudo e nunca, jamais abandone a sua equipe. Até daqui a pouquinho, não sai daí não, hein? A gente volta para conversar sobre isso. Até!